na linguagem dele para os Tessalonicenses, né? No verso, é a prova de quanto ele amava esses irmãos. No verso 7, já citamos, ele diz que ele era essa ama que acaricia os filhos. No verso 11, ele muda para a figura do pai, porque ele vai mostrar outro aspecto agora. Então ele diz, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e lhe admoestamos. Você sabe que a palavra exortação tem a ver com encorajamento e advertência. Então todas as vezes que uma exortação é genuína, e você sabe, creio eu, que a palavra exortação é derivada do parakaleo, parakletos, paráclesis, que diz respeito ao ministério do Espírito Santo. Então, o tradutor da Bíblia em português resolveu colocar em João 16 a palavra consolador. Né? Não sei se porque ela seria mais admirada por nós. Porque a palavra lá poderia ter sido traduzida por exortador. Quando vier, porém, o exortador, o Espírito Santo, porque isso significa parakaleo, paráclesis, exortação. O Espírito Santo é o exortador. E como ele exorta? Ele consola ou encoraja e ele adverte. De novo, importante, para que nós aguardemos o nosso Senhor Jesus de maneira adequada e possamos apresentar uns aos outros como oferta de amor para Ele, nós precisamos desse equilíbrio. Precisamos nos advertir. Essa palavra também, na língua original, tem um sentido forte. A ideia é você demonstrar para uma pessoa um erro de intenção, de pensamento ou de caminho e as suas consequências. Isso é advertir. Mas também sempre significa encorajar. Não é apenas advertir, mas é pôr um ombro embaixo. Encorajar. Sermos suporte uns dos outros, levando carga uns dos outros. Então essa é a ideia de exortação. Então Paulo diz, a cada um de vós exortamos, e consolamos, e admoestamos, para viverdes por modo idôneo, digno, harmônico com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Agora, irmão, estamos já no final do nosso tempo. Mas eu gostaria de te pedir, nós vamos ler 2 textos, talvez 3. E aqui nós vamos concluir, por enquanto. Não terminamos, nós vamos desaparar aqui, por causa do nosso tempo. Mas ainda antes de terminarmos, com a ajuda do Senhor, faça um esforço aí, preste atenção, quero chamar sua veemente atenção, porque nós vamos ler 2 textos, que nos mostram como esse assunto é prático, no que concerne a vinda do nosso Senhor. Verso 19 e 20 desse capítulo. Então vamos ver quais são esses versículos que mostram como Paulo exortava, consolava, admoestava para viverem por modo digno de Deus. Vamos ver um reflexo disso usando outros versículos. Primeiro, vamos para o livro de Hebreus. Já de antemão te digo que não estou dizendo que Paulo escreveu Hebreus, até porque acho que não foi Paulo. Mas essa escritura de Hebreus vai nos ajudar de maneira intensa a compreender esse assunto do versículo 11 e 12 do capítulo 2. Hebreus 10, 24 e 25. Veja lá. Hebreus 10, 24 e 25. Preste atenção. Vamos recordar o que estamos fazendo aqui. Nós estamos ilustrando a 5ª marca da nossa responsabilidade do serviço cristão, que é fazermos o quê? Fornecermos modelo de vida uns para os outros. Como? Exortando, consolando, admoestando, para viverdes por modo digno de Deus. Então olha o que o livro de Hebreus vai nos dizer para nos ajudar. Hebreus 11, 24 e 25. Consideremo-nos. Queria chamar a atenção dos irmãos para essa palavra por um motivo. Ela só aparece na língua original, em Hebreus, 2 vezes. Primeira, Hebreus 3:1, que diz assim: por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai, lembra-se, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. E a palavra considerar significa colocar um telescópio para uma observação detida, atenta, de pormenores. Considerai Jesus, o grande apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão. Isso é o que sustenta a nossa fé, olhando firmemente para Jesus. Agora, olha aqui, preste atenção, a mesma palavra que o Espírito Santo usou para observar detalhadamente Jesus, considerar pormenorizadamente Jesus, ele vai usar essa palavra e dizer agora, vire o seu telescópio e olhe para os irmãos. Que maravilhoso.
consideremo-nos, a mesma palavra, também uns aos outros. Não é importante, irmão? Com a mesma atenção que observamos o Senhor Jesus, precisamos observar os nossos irmãos. Para quê? Não é para sermos nem delegado e nem juiz da vida deles, mas é para exortarmos, consolarmos e admoestarmos uns aos outros, para vivermos do modo digno de Deus. Então, que equilíbrio maravilhoso. Considerai Jesus, consideremo-nos também uns aos outros. Agora, em que sentido? Vamos seguir aí. Para nos estimularmos. Outra palavra interessante, fala daquela ponta de ferrão que se usa para tocar gado. Então, quando nós vivemos a vida da igreja e temos aprendido a vivê-la no Senhor, quando temos, então qual é uma das nossas responsabilidades? Tomarmos essa ponta de ferrão, no bom sentido, é óbvio, né? O tempo todo, porque é estímulo ao amor, e nós então usarmos essa ponta de ferrão. Para o lado, para cá, na frente, até para trás, né? Para nos estimularmos uns aos outros. Dizer, irmão, não durma, irmão, não cochile, irmão, não faça concessão, irmão, preste atenção ao que o Senhor tem falado. Preste atenção nele, nos seus caminhos, na voz da igreja, no testemunho do Espírito, estimulando-nos uns aos outros, ao amor e às boas obras. Agora aqui que está a nota. Olhe para sua Bíblia, por favor, porque aqui está um entre os 318 textos do Novo Testamento que fazem alusão à vinda do Senhor Jesus. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e olha como o verso termina, e tanto mais, não é menos, é mais admoestação, quanto vedes que o dia se aproxima. Que importante, irmão. Sabe o que nós vamos fazer agora aqui? Nós vamos ilustrar esse versículo com outro versículo. A palavra de Deus é preciosa, que bom. Nós podemos sair de Hebreus, ir lá para Daniel e ver de que maneira o Senhor vai nos ajudar lá em Daniel a entender Hebreus 10, 25. Abra sua Bíblia em Daniel 7, 25. E aqui nós vamos terminar. Daniel 7, 25. Irmãos, esse é um capítulo que em outras instâncias já foi, inclusive, ministrado, compartilhado, estudado com os irmãos aqui, nessa conferência, inclusive, que tem como tema o anticristo. E detalhes do governo do anticristo em muitos pormenores. Então, o verso 25, que é o único que nos interessa aqui no momento, diz assim, que esse anticristo, Hebreus 7, Daniel 7, 25, ele proferirá palavras contra o Altíssimo. E agora queria que você notasse essa palavra. Esse vai ser o foco. Magoará. Interessante que em meio ao texto hebraico, essa é uma palavra de raiz aramaica. Se você buscar conhecer, porque ela chama atenção nesse texto, não é? A nossa tradução é uma palavra simples, magoar, uma palavra tão simples, usamos tanto essa palavra. Então nos chama atenção por isso. O que será que o Espírito Santo quis dizer com magoar? Porque para nós é uma palavra simples, mas será então que essa é a ideia no texto original? O que é magoar os santos do Altíssimo? Então se você consultar essa palavra, veja a conclusão que você vai chegar. Importantíssima. A palavra magoar, raiz aramaica, ela fala de um sofrimento mental. Mental. Esse é importante. Não é uma palavra qualquer. Ela fala de uma agonia mental. Então nós poderíamos traduzir essa palavra por outras para nos ajudar. Desgastar. Ele irá, se referindo ao anticristo, ele irá desgastar os santos do Altíssimo. Ainda uma outra palavra adequada. Ele irá esgotar os santos do Altíssimo. Se você quiser usar mais uma palavra, ele vai consumir os santos do Altíssimo. O que nós queremos dizer com isso? O que nós queremos dizer com isso é que se nós estamos certos em que o dia do Senhor realmente se aproxima e o nosso Senhor está definitivamente às portas, então há um espírito da potestade do ar que vai de maneira muito particular nesta era esgotar, desgastar e consumir os santos do Altíssimo. E nós precisamos estar atentos a esse espírito. Irmãos, nós que temos vivido com a ajuda do Senhor, vida de assembleias locais,
Não estamos desconectados da vida da igreja, muito pelo contrário, inseridos nela e vivendo a vida da igreja. Graças ao Senhor, pela essa nossa experiência comum. O que nós temos visto? Hebreus 10, 25. Irmãos que deixam de congregar. E você pergunta o motivo? Nem ele sabe. Ele está desgastado, ele está esgotado, ele está consumido, ele está fraco. Não tem motivo nenhum. Sabe qual é o motivo? O príncipe da potestade do ar. O espírito do anticristo. A artimanha maligna em esgotar, em consumir, em desgastar os santos do Altíssimo. Para que eles fiquem desencorajados, desanimados, desconfortáveis, preferindo estar em qualquer outro lugar do que junto aos irmãos. Para que tudo na vida da igreja caia numa rotina inútil, vazia, sem realidade. Essa é obra-prima do inimigo de Deus. Porque se nós de alguma maneira entendermos que na igreja de Deus não há então a vitalidade do Espírito, não há um caminho real para o Espírito, o que resta das nossas vidas. Se nós não fornecermos esse caminho em nossas vidas, o que vai significar a congregação dos santos? Nada. Então, irmãos, que estejamos atentos a isso. Há algo além de nós. Há algo acima de nós, que está buscando incansavelmente nos esgotar, desgastar e consumir. Porque quando fisicamente o anticristo se revelar, estejamos aqui ou não, podemos estar ou não estar, né? Então esse vai ser sua obra-prima. Ele vai magoar os santos do Altíssimo.